Vamos agora aplaudir ele com a linda e forte salva de palmas. Mais sorte, pois ele merece, mais sorte. Chegou a hora da bênção de Deus. As palmas, igreja. Chegou a hora da bênção. Chegou a hora da bênção. Comece a se preparar. Através da sua fé, Deus aqui vai trabalhar. Não conheço sua vida, nem o que você precisa, mas creio que o impossível hoje vai acontecer. A vida do servo Jó, seus bens ele restituiu, e no cego Bartimeu tocou e ele logo viu. Deus ainda é o mesmo, e o seu maior desejo é te ver vitorioso, com alma cheia de gozo, desfrutando da plenitude, da bênção do Senhor. Ele faz um milagre, a porta fechada ele manda abrir. A enfermidade vai ter que sair, pois Deus nunca abandonou um filho seu. Enquanto você louva, pela sua fé no milagre acontece. A tribulação logo desaparece. O dono da bênção é o nosso Deus. Aplaudimos a Ele. Ele merece, o Senhor bom Jesus dos milagres. Amém. Amém, amada igreja. Que a paz e vida seja com todos nós. Amém, meus amados irmãos. Vamos colocar de pé, por favor. Fechando vossos olhos e juntos assim oramos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita, de onde há de vir e julgar. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Jesus Cristo, e na vida eterna. Ainda com vossos olhos fechados, confessamos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo os nossos pecados. Querido Deus, amado Pai, em o nome de Jesus nosso Senhor, nos rendemos graça perante o Senhor, porque agindo o Senhor ninguém poderá impedir. Santo, santo és o teu nome. Pai, perante o Senhor, viemos agora confessar e pedir perdão pelas falhas, erros, pecados, defeitos. Meu Deus, pecados que muitas vezes nem imaginamos, pecados inconscientemente e outros até sabendo conscientemente. Que a misericórdia do Senhor seja sobre a vida de todos. Que toda a igreja diga: meu Deus, eu venho ao Senhor, em nome de Jesus, confessar-me, pedir perdão pelas falhas, erros, pecados que eu já cometi por palavras, pensamento, gesto, consciente ou inconscientemente. Meu Senhor, perdoa-me, perdoa-me. Eu lhe peço, é no nome de Jesus, prepare-me para receber da carne, do sangue do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Amém, igreja. Vamos neste momento a preparação para a Santa Eucaristia. Porque dele, por
Pois diz assim a santa palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou-se do pão. Soberano Deus, amado e querido Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, rendemos graça ao Senhor, bendizemos o santo e poderoso eterno nome do Cristo Jesus, que derramou o sangue na cruz. E vos pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, materializa-te a carne do Cristo, para que seja alimento do corpo e da alma. E tendo dado graça, o partiu. E diz: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou assim o cálice. Soberano Deus, amado e querido Pai, rendemos graça, louvamos e bendizemos o nome do Senhor. Em nome de Jesus, materializa-te o sangue de Cristo neste cálice, para que seja alimento do corpo e da alma, dizendo: este cálice é a nova e eterna aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beber-te em memória de mim. Pois toda vez que comer-te deste pão e beber-te deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Palavra de Deus, palavra da... Louvado seja o nosso Senhor para sempre. Jesus seja louvado. Povo, língua e nação, e para o nosso Deus os constituíste. Amada igreja, este é um momento muito especial dentro do santuário, pois a palavra de Deus, ela diz: quem não comer da minha carne e não beber do meu cálice, não terá a vida em si mesmo. A Santa Eucaristia, ela é a presença de Cristo em nosso viver. Amém? Por isso eu lhe convido a todos vocês a sair dos seus lugares para receber assim do cálice, receber assim do cálice e do pão. Que é a Santa Hóstia. Por favor, saiam dos seus lugares. Aos pequenos que têm o dom de amar, que sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Toda a igreja cantando. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer
sei. Lava, purifica, Senhor. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos. Derrama sobre nós, Senhor. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Que lindo! Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Força, povo de Deus! Com cálice, com pão da vida em vossas mãos, todos juntos diga-se: Jesus, peço ao Senhor, dai-me permissão para receber da carne, do sangue do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em memória, eu recebo deste pão, eu recebo deste cálice. Juntos agora, participamos da Santa Hóstia, o pão da vida, a carne de Jesus. Espírito da verdade, ouça minha voz. Santo és o nome do Senhor. Santo, santo és o nome do Senhor. Glórias te damos, ó bom Jesus. Já não quero, Tu és maravilhoso. Prepare cada um de nós, Senhor, para viver a Tua glória. Quando tudo se findar na terra, lá nos céus vai continuar. Com cálice em Tuas mãos, diga: Jesus, lava-me, purifica-me, santifica-me, porque eu preciso da presença do Senhor em meu viver. Recebemos agora o cálice da salvação. Espírito Santo. Agradeça a Deus. Isso. Agradeça a Deus. Abre a sua boca. Agradeça a Deus. Pode agradecer, meu filho, minha filha. Deixa o Espírito Santo invadir a sua vida. Deixa o Espírito Santo fazer moradia na sua vida. Ah, Espírito Santo, Espírito Santo, entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, Espírito Santo, faça morada, entra, meu Deus, arranca toda doença, toda enfermidade, arranca o que não provém de ti, quebra com teu poder, Espírito Santo, porque onde o Senhor está, a vida, Espírito Santo. Espírito da verdade, ouça minha voz. Sim, Jesus. Eu já não quero o que não te agrada, Deus. Que momento maravilhoso. Que momento maravilhoso. Coloque de pé, por favor. Erga seus braços aos céus e diga: Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e vai fazer em minha vida. Com tua mão erguida direita aos céus, diga: que a graça, que o amor de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós, desde agora, para sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Para sempre Jesus seja louvado. Os discípulos, o cooperador vai recolher os cálices. Logo após, por favor, pode se assentar. Deus abençoe.
Deus é bom. Deus é maravilhoso. Tudo que nós pensamos e imaginamos está bem além dos nossos pensamentos. A palavra de Deus, ela diz que ela mesma é como uma espada de 2 gumes. O que é uma espada de 2 gumes? A espada de 2 gumes, ela, do jeito que ela vai para um lado, ela corta, quando ela volta, ela corta. Quem aqui já roçou pasto? Algumas pessoas, né? Quem já roçou pasto, entende o que eu vou falar. Se a foice fosse uma espada de 2 gumes, não precisava girar ela na mão. Porém, quem vai roçar um pasto tem que levar a foice, ela tem que girar no ar sem perder o equilíbrio dentro da mão e voltar roçando. Se ela fosse de 2 lados, os cortes, do jeito que ela ia, ela voltava. Não precisava do trabalhador ter esse equilíbrio em sua mão. É uma coisa incrível, né, gente? E eu me lembro, meus irmãos, falando sobre isso, quando eu estava com meus 15 anos de idade, a gente sofremos muito, um período de nossa vida. Foi um período de muita dor, de muito sofrimento. E eu começando já a trabalhar com mais vigor, né? Já na roça fala assim, ganha jornal de homem já. Que tinha capacidade de fazer o serviço que um homem, né, fazia, com os 14, 15 anos. E a gente passamos um período da nossa vida de muita escassez, mas não é porque não tinha condição de ter. Eram espíritos maus, espíritos malignos, que atuaram em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família, e levou a gente a muito sofrimento. A gente morava em cima da terra, era muita terra, gente. E a gente passava dificuldade de alimentação. Eu me lembro uma vez, algumas pessoas conhecem o que eu vou falar. Cangaia, você conhece o que é cangaia? É o negócio que coloca em cima do cavalo, um balaio de um lado, um balaio do outro. O pai, a gente saía, colocava isso em cima do animal, saía, andava mais de 10 quilômetros para buscar mantimento. A gente não morava em cima da terra. Mas o que plantava não produzia. Nem criação, chegou a um certo ponto, podia comprar uma criação saudável, colocava no sítio, daí poucos dias adoecia e morria. Assim foi a nossa vida por um longo tempo. Até eu pegar meus 15 para 16 anos, comecei a trabalhar, e ali as coisas começaram a desenvolver. Aí logo o mal virou contra mim. Uma cobra me pegou, depois a segunda me pegou de novo. E aquela época, meu pai, a gente não conhecia o evangelho. O pai ia no bezedor, quando ele chegou no bezedor, antes que o pai falasse, o bezedor falou para ele, uma cobra pegou teu filho, por isso o senhor veio cá. Essa cobra é mandada. Eu vou benzer ele, olha só, olha o que é a enganação de Satanás, né? Eu vou benzer ele, quando o senhor chegar em casa ele vai estar normal, mas vai voltar outra. Se a outra pegar, ele morre. Amados irmãos, quando deu 7 meses, dia de 7 dias, voltou, matamos a outra, no dia que completou 7 meses, a outra me pegou. Fui para o hospital, tomei medicamento na mesma hora, e mesmo assim, o meu pé apodreceu dentro do hospital,
E os médicos dizem, Sebastião, o que nós podíamos fazer, nós já fizemos. Nós não podemos fazer mais nada. Aquele momento, Deus ele agiu. Naquele dia, quando o pai saía desesperado do hospital, 16 para 17 anos. E aí, chorando, ele encontra na entrada do hospital uma equipe de oração. Como é importante visita, meus irmãos. Como é importante. Aquela hora, aquele jovem perguntaram, moço, o que está acontecendo? Ele diz, meu filho está morrendo. Eles disseram, não vão morrer. Foram lá no TI, estenderam as mãos lá, e assim orou por mim. Ali começou uma missão na minha vida. Esse é o motivo de eu entregar a minha vida no altar de Deus, de eu viver para Deus e viver por Deus. Porque se não fosse este momento, hoje você não teria o sacerdote Joaquim. Não. Ah, meus irmãos, existe coisa que o dinheiro não pode pagar, não pode comprar. Quanto muitas vezes a pessoa fica iludido com ganhar dinheiro, fazer isso, fazer aquilo outro. Quando ela se depara com situação semelhante, nada ela pode fazer. E ela entende que o dinheiro não pode lhe dar o que ela precisa. Existem coisas que só Deus pode fazer. Isso é para nós repensar o que é a vida. O que é a gente entender a vida. Viver, todo mundo vive. Até um mendigo lá debaixo da ponte, ele vive. Mas olha a dor, o sofrimento dele. Vai até um certo tempo da vida, perde a vida cedo, antes da hora. Viver é ter paz. Por isso que o rei Davi diz, elevo os olhos ao monte. De onde vem o meu socorro? Meu socorro vem de onde? Do Senhor, que fez os céus e fez a pessoas. Que o socorro dela está no homem, na mulher. Está na religião. Mas não está em Cristo. Quando o nosso socorro, ele está em Deus, a gente não teme nada dessa terra. Nada, absolutamente nada. Por que, sacerdote? Nós entregamos de verdade a nossa vida aos cuidados de Deus. E vou te falar, tudo ele pode fazer. Tudo. Tudo ele pode fazer. Quando nós a entregamos. Agora, muitas vezes o ser humano pensa que entregou a vida a Deus. Quando você vende algo para alguém, esse alguém pode fazer com aquilo que ele quiser. Não é verdade? Tipo, você tem uma casa, você vendeu a casa. Quem comprou ela tem o direito de quebrar ela? Sim ou não? Tem. Tem o direito de emprestar ela? Tem o direito de dar ela para quem ele quiser? Tem, porque comprou e a Bíblia diz que Cristo Jesus nos comprou pelo sangue da cruz e nos deixou livre-arbítrio na qualidade de ovelha. Eu posso decidir, eu vou servir a Cristo ou ao mundo? Se eu for servir a Cristo, eu pertenço a Ele, então eu não posso tomar decisão por mim. As minhas decisões têm que vir dele. Se é algo que não agrada a Deus, então eu não posso fazer. Olha, pensando nisso, a gente entende que a gente não é livre. Eu já preguei sobre isso, sobre liberdade. Há pessoas que dizem, eu tenho livre-arbítrio. O livre-arbítrio não existe mais. Quem tinha livre-arbítrio era Adão e Eva. Adão e Eva poderiam decidir pecar ou não pecar. Porém, eles tomaram a pior decisão, pecar. Daí para cá, o livre-arbítrio acabou. Hoje existe livre agência.
que são algo que nós tomamos todo dia, decisões. Aí eu quero isso, que não interfere entre a vida espiritual e Deus, decisões terrenas. Agora, livre-arbítrio, ele vem pelo Espírito. Eu tomar a decisão, o que eu quero fazer da minha vida. Você pode dizer que nunca vai pecar mais? Hein? Tem como você dizer isso? Se você, só de você dizer, nunca mais eu peco, só de dizer isso já pecou, que você não vai cumprir. Que só de você pensar, você já cometeu pecado. E você segura seu pensamento? Não, ninguém segura. É verdade ou não é? Talvez pensou alguma coisa contra outra pessoa, que aquilo não é verdade. Talvez até falou. Talvez em outro sentido da vida. Então, a pessoa dizer que não peca mais, ela já está cometendo pecado. Então, nós só viemos e adoramos a Deus pela misericórdia. E todos os dias nós estamos ali de joelho pedindo a Ele. Por isso que a igreja é importante na nossa vida. Meus irmãos, olha aqui no livro de Jeremias, nós estamos aprendendo esses dias, preste atenção aqui. Olha o que diz aqui. Vamos lá para o livro do Jeremias. Eu quero pegar aqui o capítulo 1 e depois eu vou lá para o capítulo 12. Jeremias, ele era um profeta de Deus, muito temente e obediente a Deus. Mas um certo dia, Jeremias, ele sentiu a liberdade de conversar com Deus de cara a cara, então fazer algumas perguntas para Deus. E essas perguntas, ela deixa ponto de interrogação até hoje para todos nós. Mas antes de falar sobre isso, quero começar na leitura aqui do capítulo 1 de Jeremias, sobre a vocação e a primeira visão de Jeremias. Diz assim: palavra de Jeremias, filho de Iquias, dos sacerdotes que estava em Anatonite, na terra de Benjamim. Versículo 2. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amós, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Versículo 3. Ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Preste atenção aqui, vamos parar aqui um pouquinho, para fazer uma análise aqui. Cativeiro. O cativeiro, ele foi uma punição que o povo de Deus teve por viver relaxado perante Deus. Isso se torna comum depois que o ser humano conhece o Evangelho, a palavra de Deus, e ele começa a dar prioridade a tudo na vida e deixando a Deus para o último estágio, ou se puder, ou se tiver jeito. Jerusalém pensou dessa forma. Por pensar dessa forma, os inimigos de Jerusalém foram sobre aquele povo e tomaram tudo o que eles tinham.
e fizeram deles escravo. Quantas pessoas que conhecem a palavra de Deus e estão sendo escravo? Sabe por quê? Conhece a letra, mas não vive a palavra. Ainda aceita. Há uma doutrina que se diz assim: Deus está te provando. Não, Deus não prova ninguém. Lá no Isaías 53, você que já conhece, está escrito assim: eis que ele tomou todas as nossas enfermidades e levou sobre si. E contudo nós o reputamos como ferido e aflito de Deus. Mas pelas suas pisaduras somos o quê? Sarados. Há doenças, enfermidades que são da matéria, sim, que tem que ser cuidada, com certeza. Porque há doenças que se vêm na vida humana por causa até do estilo de alimentação que nós temos. A verdade, nós não fomos criados para comer as coisas cozidas. Sabia disso? E imagine você todo dia fazer de manhã um suco de couve e começar todo dia de manhã a tomar um suco da folha da couve. Sua saúde vai ficar maravilhosa. Mas o que nós fazemos com ela? Cortamos ela bem fininha, levamos na panela, cozinhamos ela para poder comer. 80%, 90% dos nutrientes dela vai embora. Nós somos criados não para comer comida enlatada e muito menos cozida. A verdade, comida podre, né? Enlatada. E isso pode trazer algumas doenças físicas que você vai precisar, de vitamina para o seu organismo funcionar bem. Pode acumular no nosso organismo e no nosso sangue açúcar exagerado, que vai se transformar em diabetes. O nosso pâncreas vai parar de produzir a insulina. E aí, algumas pessoas vão passar um bom tempo da vida tendo que aplicar a insulina. Por que isso? Tudo isso é causado por nós. Mas também essas doenças, se a pessoa não tiver o conhecimento da palavra, pode se tornar doenças espirituais. Assim como o câncer. O câncer nos dias de hoje está muito presente, por causa do nível de radiação que se existe. A tecnologia avançou, por um lado é bom, mas por outro é ruim. O celular na mão, você fala com seu amigo e parente lá nos Estados Unidos, mas ele tem radiação. A luz tem radiação, a televisão, o rádio e todos os equipamentos têm radiação cancerígena. A fumaça do motor de carro provoca câncer. E nós analamos isso todo dia, todo dia. Oh, como é gostoso um bacon, hein? Bem preparado, no meio da feijoada, hein? Estuda o que o bacon faz no seu corpo. Hein? Comê-lo uma vez a outra não causa tanto estrago. Mas a pessoa que tem costume de comer todo dia, aquela fumaça que ele inalou ali para ele se conservar, ela se tornou química, ela é câncer. Ah, aquele churrasquinho, hein? Quem gosta do churrasco. Estuda o que o churrasco faz. Aquele carvão que solta aquela fumaça na carne ali e fica delicioso, né? Todo final de semana, e depois pergunta, meu Deus, por que eu estou assim? Aí vai ter que ir para o especialista para cuidar. Então nós temos que aprender também a cuidar da nossa matéria, do nosso corpo, se a gente quiser chegar lá aos 90, 100 anos saudável. Olha para os nossos irmãos antigos. Pessoas que têm 80, 90 anos, caminhando e trabalhando, coisa que muitos de 20, 30 não conseguem fazer. Mas olha o estilo de vida deles lá atrás.
comia batata doce cozida lá. Engordava porco. Aquela batata de inhame, jogava lá na lata de 18 litros para cozinhar. Chegava de manhã, tirava aquilo ali. Fubá suado. Quem já comeu fubá suado? Pois é, com feijão inteiro. O fubá moído no moinho de pedra. Colhido lá da roça, sem agatrox, sem veneno nenhum. Então, a vida era muito mais saudável. Então, dessa a medicina tem que cuidar. Agora, a vida espiritual só Deus pode cuidar. Se existe coisa que a medicina não consegue reverter, sim, tem que buscar por Deus. Então esse povo, eles esqueceu de Deus, eles só em cuidar dos propósitos deles, se tornou escravo. Quantas pessoas estão escravas? Elas perdem a saúde para ganhar muito dinheiro. Depois perdem o dinheiro para ganhar o quê? Saúde. E muitos não conseguem. Versículo ainda 5 ou 6. Não, vamos pegar o versículo 5. Não, 4 ainda. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saíste da madre, te santifiquei. E as nações te dei pro profeta. Escuta isso. Isso quando Deus falou para Jeremias, ele não falou só para ele. Ele falou para mim, ele falou para você. Antes de nós ser formado no ventre de nossa mãe, ele já nos conheceu. Nós somos predestinados. São muitas vezes a gente que muda o percurso da nossa vida por decisões erradas, decisões equivocadas, decisões que vêm do nosso ego. Entende? Acaba no percurso da nossa vida causando tanta dor, tanto sofrimento. O que é um profeta sacerdote? Profeta não é só aquele que prega. Profeta é todos aqueles que têm autoridade. E como ter autoridade? Você mãe, você pai. Você tem que ser uma pessoa de autoridade ou não? Hein? Você começa na criação do seu filho lá antes dele andar. Você que vai determinar, vai ensiná-lo. Então você é uma pessoa de autoridade. Mas quantas vezes que a pessoa não tem domínio nem dela mesma, com dirá daquilo que está em volta dela. E até pergunta, em que eu estou errando? Em tudo. Porque ela já foi predestinada por Deus. Mas ela mudou o percurso no meio do caminho. Ou seja, ela quis conduzir a vida do jeito que ela acha que é melhor. Do jeito que ela acha que ela tem que ser conduzida. E não do jeito que Deus, Ele acha. Está entendendo, filhos? Então, Jeremias, antes dele nascer, ele já era santo. Você também. Mas olha o percurso da vida. Quantos vacilos a gente damos? Entramos para o caminho errado. Hein? Fizemos tantas coisas erradas. Aquilo que era santo, a gente se tornou profano. Por causa de coisas tão banais nessa terra. Assim foi o Jeremias. Eu te formei, eu te santifiquei. Aí o versículo 6 diz assim: então diz, eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar. Escuta isso. Deus falou, eu te santifiquei, eu te A resposta dele: Senhor, eu não sei falar. Ou seja, desfazendo daquilo que Deus determina. Senhor, Jeová,
eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me diz, não diga, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. 8. Não temas diante deles, porque eu sou com quem? Contigo, para te livrar, dize o Senhor. Não temas, não temas, eu sou contigo. Amados, quantas vezes que o ser humano confia em Deus desconfiando, sabe? E por causa disso, se encarreta na tua própria vida muitas dores e muito sofrimento. Olha, deixa de realizar muitas coisas, viu? Porque esquece da capacidade de Deus. Eu, por mim mesmo, não seria nem poderia fazer nada. Mas quando eu deixo Ele me usar, quando eu deixo Ele me mover, eu consigo fazer tudo nessa terra. Outro dia eu falei uma frase o seguinte: eu não sei nada, mas eu faço tudo. Para a honra e a glória do nome de... Por que eu faço tudo? Não é eu quem faz. Se Ele já me ordenou, eu não preciso preocupar. Entende? Diga amém. Se Ele já diz vai, eu vou preocupar com o quê? Se Ele que está mandando, se Ele não me conhecer, quem vai me conhecer? É como uma pergunta para você. Você colocaria um pedreiro construir a tua casa? Que você olhando ele trabalhar de pedreiro, você que não entende nada de pedreiro, você olha e fala assim, parece que ele não tem noção não. Você deixa ele continuar construindo sua casa? É tragédia anunciada. Vai cair. Teve uma vez, isso foi em 2010. Foi 2010. Um rapaz que até trabalhava com a gente, e ele deu uma de pedreiro. Ele até tinha saiu da igreja na época, e ele deu uma de pedreiro. Ele acompanhava as obras, trabalhando e tal, né? E aí ele afastou da igreja e ele foi arrumar serviço. De repente passou numa casa lá, o muro estava caindo, aí ele conversou com o moço, pegou o muro de empreitada. E está lá fazendo o muro. Começou a fazer. Quando ele terminou o muro em cima, depois de 15 dias, aí no outro dia ele chegou para embolsar, o muro estava na rua, deitado na rua. Ele teve que pagar todo o material que o homem comprou sem receber. Mas foi dois sem noção. Primeiro, ele deu uma de pedreiro só pensando que saberia trabalhar. Sem noção, o homem que deu de empreite para ele, porque não conhecia. Assim é a vida espiritual. Se aquele que te habilitou, que me chamou, se ele me enviou, se ele diz, vai e faça, e eu estou na confiança dele. Ele me conhece. Se eu faço as coisas é para ele, então ele me conhece. Se ele me mandou, porque eu estou habilitado. Agora, aquilo que cabe a mim, eu preciso de fazer. Eu preciso de correr atrás. Eu preciso de me habilitar. Eu não posso só esperar que ele faça. Eu tenho que me habilitar. Está entendendo? Diga amém. Por exemplo, eu tenho que jejumar. Você vem para a igreja aos domingos de quê? Primeiro você bate uma broa desse tamanho na tua casa, para vir para a igreja? Como é que você faz aos domingos para receber a Santa Eucaristia diante do altar? Você levanta, escova o dente, aquela xícara de café com leite desse tamanho, né, meio litro, aquele pão com mortandela. Se você souber como é que a mortandela é feita, você não come.
requeijão, requentado lá naquela, como é que chama aquele negócio, gente? A chapa. Coloca o pão e prensa. O quê? Sanduicheira. Prensa ele ali, ele fica quente, de repente o queijo está até derramando dos lados, hein? E ó, aí se enche a pança. E aí que vem para a igreja. Receber a carne e o sangue de... Aí você está preparando sua vida espiritual mesmo, hein? Ah, meu Deus do céu. Se o Satanás aparecer, você vai ter que sair correndo. Meu amado, aprenda a se preparar. Aprenda a jejumar. Consagrar a tua vida, porque o mundo espiritual, ele existe. E ele não é brincadeira. A palavra de Deus, ela diz que ele nos caça como um leão feroz para nos devorar. Sabe? E se a pessoa não tiver habilitada, será uma presa fácil. Será uma presa que não vai dar dificuldade para o mal. Escuta isso. Dificulta Satanás. Não seja fácil para ele. Não seja fácil. Amém? Seja forte. Que aí nunca ele vai lhe tocar. Nunca. Se você viver isso. Conheço a vida de um pregador que até os 17 anos ele era epilético. Aos seus 17 anos. Um certo dia, e ele na escola, ele fala que nunca paquerou até os 17 anos na escola. E ele fala que as meninas chamavam ele de babão. Porque ele caía na escola quando ele dava ataque. Você sabe o que é uma pessoa epilética, né? E um dia ele estava passando na rua, tinha um pregador pregando na praça. Jesus te cura. Diz ele que parou quando falou Jesus te cura e ficou ouvindo. E aquilo ele foi aproximando daquele pregador. Ele aproximou e segundo ele ajoelhou e disse: Senhor, se tu cura, se tu existe, me cura para nunca mais eu passar essa vergonha. Amados, isso já se faz quase 50 anos. Nunca mais ele deu ataque epilético. Ele é um pregador do Evangelho. Vale a pena, de verdade, entregar a vida a Cristo. Não brincar de ir à igreja, não brincar de se santificar. Ele já te escolheu, é esse motivo porque você está aqui. Talvez você não gosta de ser testemunho nem dentro da sua casa, né? Quando sua família faz uma festa lá de cachaça, de cerveja, você está dentro, né? Hein? Opa, que maravilha! Para agradar a sua família, né? Tome cuidado, no dia que você pedir socorro a Deus, Ele vai estar muito longe. Porque você não é testemunho nem da sua casa. Escuta isso. É melhor agradar a Deus do que o homem. Ele já te preparou para isso. Seja você referência de verdade. De verdade. Não minta para você mesmo, não. Pensando que as coisas estão tudo bem. Logo que não está. Você foi criado por Deus para ser solução. Preste atenção. Solução nessa terra. Você foi criado por Deus para ser solução. E o diabo não vai impedir isso. Ele não vai impedir. Em nome de Satanás não vai impedir o que Deus tem para a tua vida. Só uma pessoa pode impedir. Você mesmo. Você mesmo. Só você pode impedir o que Deus tem para você. É quando você recua e nega o que Ele quer te entregar.
Oh, meu filho, oh, minha filha, Jesus te ama, Jesus te ama. Deixa os propósitos dele se estabelecer na tua vida. Aqui o versículo para nós passar lá para o 12, ó. Ainda 9, 8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e diz-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras, onde? Na tua o quê? Boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares, para plantares. Meus amados irmãos, esse texto nós para aqui, vamos lá para o versículo, capítulo 12, preste atenção. Deus, ele te ungiu, tá? Ele te preparou, viu? E nada nessa terra pode impedir isso. Cuidado até com suas palavras, porque ai daquela pessoa que te maltratar, se você não tiver juízo, falar alguma palavra má. Ai, nunca deva dirigir uma palavra má a uma pessoa. Não faça isso. Sabe por quê? A palavra se cumpre. O versículo, capítulo 12, versículo 1, fala assim: justo seria o Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito. Sabe o que é pleito? Discussão, contenda. Ainda que eu entrasse contigo num pleito, tu és justo, hein? Contudo, falarei contigo dos teus juízes, porque prospera o caminho dos ímpios, e vive em paz todos que cometem o mal. Aleivosamente. Vamos parar aqui. O que Jeremias estava falando aqui? Ele estava colocando uma afronta diante de Deus. E talvez algum dia isso já aconteceu contigo. Porque era uma pergunta. Algum dia você já perguntou por que o cara faz tudo errado, está com a vida do jeito que Satanás gosta, e as coisas estão dando certo para esse cara? E eu vou à igreja e as coisas estão dando errado na minha vida. Algum dia, talvez, já subiu esse pensamento na sua cabeça? Ou você já chegou até a falar? Escuta isso. Deus, ele tem dois seres na terra. Não é porque eu obedeço, eu venho na igreja, que tudo vai dar certo em minha vida. Tudo, tudo. Só para você entender. Essa cadeira aqui. Olha essa cadeira. Bonita essa cadeira, não é? Adianta eu orar para essa cadeira, falar com essa cadeira: sai daqui, cadeira. Desce lá para baixo. Ela vai descer? Isso resolve na oração? Sim ou não? Não. Eu tenho que pedir pessoas: tira essa cadeira daqui. Ou eu pegá-la e tirá-la. Porque são coisas que a oração não vai resolver. Outra pergunta. Se você tem a possibilidade de ir para a escola, estudar, mas você não vai para a escola, você vai aprender a ler? Sim ou não? Você não vai aprender a ler. Ainda que você ore dia e noite, ainda que você clame a Deus, seja temente a Deus, mas você tem que sair da sua casa e ir para a escola. Para você o quê? Aprender a
lê. Isso é a parte humana que tem que ser feita. Entende? Diga amém. Não é Deus quem vai fazer por você. Eu já expliquei isso. Nós nascemos sabendo tudo e sabendo nada. Por quê? Ou seja, então somos neutro. E por que somos neutro? Porque se não formos assim, nós vamos considerar como Deus. E consideramos como Deus, nós vamos nos engrandecer. Rei Nabucodonosor fez isso. Ele se engrandeceu pelo seu reino, pelo seu poder, a sua glória que tinha. Diz a Bíblia que ele se transformou em um animal. Então, o Zedequias, ou seja, o Jeremias falou assim: Senhor, por que os ímpios se prosperam tanto? Por quê? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos supor, o cara se especializa em computação. E se sabe que hoje a informática está no auge, não está? Tecnologia. O cara estuda bastante. Ele vai lá numa empresa lá, que nem, vamos dar um exemplo aqui, Bahamas. Arrumar um programa lá no computador. Deu um problema lá, ele vai lá arrumar. Ele gasta 5 minutos e ele cobra R$5.000. Com 5 minutos de trabalho. Aí, dono do Bahama vira para você e fala assim: é R$5.000, você faz para mim não? Você chega lá e senta e olha para um lado e olha para o outro, você não entende nada. Aí você não pode fazer. Você não ganha aquele dinheiro. Agora entenda isso. Por que aquela pessoa se prosperou? Por que ela se prosperou? Porque ela estudou. Ela estudando, ela teve uma capacidade econômica, financeira maior. E você, tendo conhecimento da palavra de Deus, buscando a Deus, você não quis estudar. Você não querendo estudar, fisicamente, financeiramente, você não terá a oportunidade que aquele ímpio teve. Você entende? Diga amém. Você entende o porquê que muitas vezes as pessoas, ela pergunta: por que eu não cresço na vida? Ela quer só orar, ela não quer se preparar. Ela tem que orar, ela tem que jejuar, ela tem que consagrar a vida, se preparar a vida, para que no mundo físico ela tenha o conhecimento de fazer acontecer. Não existe outra possibilidade. Entende? Diga amém. Aí a pessoa pensa assim: eu só vou ser dizimista na igreja, eu vou enriquecer. Aí existe igreja que até aproveita dessa fragilidade das pessoas. Elas, preste atenção aqui. Preste atenção aqui. Elas aproveitam dessas fragilidades do ser humano. Aí o pregador vira e fala: vem para a igreja que você vai ser um empresário. Você vai ser rico, vai ser... E o ser humano é egoísta, né? É a mesma coisa de um jogo. Por que o ser humano perde tudo no jogo? Ele perde tudo no jogo porque ele tem ganância de ficar rico. Ele tem ganância de ter muito dinheiro, aí ele vai e perde tudo. Assim também, muitas vezes, algumas pessoas que não têm caráter, no sentido biblicamente falando, usam até da Bíblia para fazer isso. Há pessoas que ligam para outras pessoas prometendo cura, mas pede R$1.000, R$2.000, R$3.000. Ao se dá isso que vai acontecer. Isso é o quê? São falsos profetas. Então, toma muito cuidado. E aqui ainda no versículo 2 diz assim: plantaste-os
e eles arraigaram-se, avançam, dão também fruto, chegando estas à sua boca, mas longe do seu coração. Mas tu, ó Senhor, me conhece, tu me vês e aprova o meu coração. Para contigo, impele-os como ovelha para o matadouro, prepara-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se seca, ou seja, e se secará a erva de todo o campo, pela maldade dos que habitam nela, perece os animais e as aves, porque, diz ele, não verá o nosso último fim. Eu vou pular aqui para frente, no versículo 5. Diz assim, já estou nele já. Versículo 5. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalo, senão somente numa terra de paz estás confiando que farás na enchente do Jordão? Esse versículo 5 aqui é uma resposta de Deus. Preste atenção. Se a pessoa, ela cansa correndo com o ser humano, ou seja, competindo o ser humano com ser humano, como que ela vai correr com cavalos, competir com cavalos? Na situação de cavalo, está falando sobre capacidade. Vai você para uma corrida olímpica e para ganhar uma medalha que vale 100 milhões. Vai competir com um atleta que ele está 20 anos correndo. Você vai sair vencedor? O que você acha? Hein? Os 3 primeiros quilômetros você vai sentar assim. Ai, me ajuda. Você sabe por quê? O seu corpo não está preparado para aquilo ali. Assim é espiritualmente, é mentalmente, é fisicamente. Se a pessoa, ela acha difícil se competir com o ser humano em alguma situação aqui na Terra, ela se prefere se retroceder. Como que ela vai competir com o cavalo? Ou seja, no mundo físico falando aqui, para sobrevivência financeira, como que vai se competir com os poderosos do dinheiro? Entende? Com as grandes empresas. Imagina, a pessoa vai colocar uma loja de roupa. Mas tem a Havan lá que faz promoção de 10 peças por R$70. E você é obrigado a vender uma peça por 30, senão você não ganha. Como é que você vai competir com eles? Não tem jeito. É injusto, não é verdade? Então a Bíblia está falando, você precisa de se preparar no seu conhecimento mental, físico e espiritual. Porque essa parte aí, disse Deus para Jeremias, não é eu quem faço, é você que tem que fazer acontecer. Você tem que buscar estratégia, você tem que buscar conhecimento e preparo para você sair lá na frente vencedor. É claro que eu estou contigo. Você sairá vencedor se você se preparar nessa área, porque eu estou contigo. Agora, aquele outro buscou só o preparo físico, humano, não buscou o meu preparo. Sim, você vai ganhar, você vai vencer, eu sou contigo. Porque aí que está a diferença, meus irmãos. Meus amados irmãos, olha, é coisas que não tem explicação.
Eu não tenho receio de falar isso. Eu tenho honra de falar isso. Eu não tive oportunidade para estudar. Há meus 6, 7 anos, deveria estar na escola. Naquela época a escola não era grande coisa. Não, mas ensinava. Eu estava no meio da lavoura, no meio do mato, trabalhando. Porém, não pude estudar. Não tive oportunidade. Eu fiz a primeira série. Naquela época, entrava aos 7 anos. A primeira série daquela época. Todo mundo não dava nada para mim. E aí, em tudo na minha vida, eu comecei a sobressair. Depois eu voltei para a escola. Quando eu entrei na igreja, eu concentrei minha vida toda no altar e na palavra de Deus. Fui para o seminário e fui um dos melhores seminaristas, para a honra e a glória do nome de Jesus. Devo tudo a Ele, tudo para Ele, tudo por Ele. Mas, humanamente, eu não tinha um diploma. Eu não tinha um estudo. Voltei, passou tempo, voltei para a aula, para a escola. Estudei na sala. O professor saía e deixava eu dar aula. Tirei meu 3º ano para a honra e a glória do nome de Jesus. A minha equipe, a gente trabalhava em equipe, a minha equipe toda passaram, que fizemos a equipe de 12 pessoas para fazer trabalho, fazer esse tipo de coisa. Em todos os trabalhos saímos com 100, para a honra e a glória do nome de Jesus. Amados irmãos, a gente tem que decidir o que a gente quer na vida da gente nessa terra. Todo conhecimento terrestre está em Cristo Jesus. Quando unimos a nossa fé a Ele e a nossa busca por coisas da terra, conseguimos superar. De 140 seminaristas, sobrou 2 seminaristas. Eu e mais um outro jovem que faz a obra também. Desses 2, o que saiu vitorioso também na obra, apenas pela misericórdia de Deus, foi o sacerdote. Para a honra e a glória do nome de Jesus, em tudo o que eu faço. Aprendi a administrar em cima do nada, do pouco, do nada. Hoje, se esta obra, ela tem a expansão que tem, ao ponto de eles perseguir a gente do jeito que persegue, querendo destruir, existe pregador aí, se pudesse me matar, me mataria. Já tentaram, não conseguiram, e não vão conseguir. Já tentaram parar de todas as formas, mas a obra de Deus, a porta que Deus abre, o inferno e nem o homem para ela. Não para. Então, meus irmãos, em tudo que nós vamos empreender, nós temos que entender, vamos colocar prioridade a Deus e vamos nos preparar para aquilo que nós queremos. Nada vem de mão beijada para ninguém. Preste atenção. Nada vem de mão beijada. Até diante de Deus. Quer conseguir vitória, quer ser vitorioso e não ser envergonhado? Dedica a sua vida no altar de verdade. Será uma pessoa bem-sucedida na sua saúde, na sua família, financeiramente. Tudo que você tem, Deus vai começar a multiplicar e multiplicar. E quando você menos imaginar, você vai falar: meu Deus, mas como que isso tudo aconteceu, Senhor? Você sabe por quê? Você uniu o útil com o agradável, ou seja, a sua preparação humana com a preparação espiritual, a presença do Cristo Jesus, o Filho bendito da Virgem Maria. Aí sim, você se torna uma potência, nada te derruba. Amém, Jesus? Então, esse último versículo aqui, eu gostaria que você guardasse ele com você, que é o versículo 5.
Você te fadiga correndo com homens que vão a pé? Como poderás competir com cavalos? É uma pergunta. Todos nós temos sonho, não temos? Sim ou não? Todos nós temos sonhos. Não importa a idade, temos sonhos. Para realizar esse sonho, a gente tem que estar preparado. Se não preparar, não adianta, pode desistir no meio do caminho, que está perdendo tempo. Nada é fácil. Tudo é através de dedicação, suor e ralar de verdade. E não tem nada mais maravilhoso do que a gente chegar lá na frente com a bandeira da vitória e dizer: venci, porque eu lutei junto com Deus, Deus me abençoou, Deus me preparou, não tem nada melhor do que isso. Então vale a pena. Agora não tem nada pior do que a gente ser motivo de zombação dos outros. Alguém apontar o dedo e falar: olha, o fulano não deu certo. Nunca ninguém vai falar isso para você. Porque Deus é contigo. Deus te preparou. Deus te escolheu desde o ventre de sua mãe. Ele te santificou também. Agora, aquilo que pertence a você fazer nessa terra, Ele te dará capacidade e vai te habilitar para que você possa realizar e possa fazer. Diga: eu creio, eu acredito, eu confio, eu recebo, eu sou abençoado, eu sou preparado. Diga: eu confio em Deus e confio em mim. Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Vamos curvar a cabeça um segundo só para pedir a Deus que grave essas palavras em nosso coração. Pai querido, em nome de Jesus, que todas as palavras que nós ouvimos fique gravada em nosso pensamento, em nosso coração, em nome de Cristo. Amém? Pegue na tua mão a tua oferta, aquilo que você preparou para deixar no altar de Deus. Por favor, coloque de pé. Você que não tem, por favor, fique de pé também. Coloque a mão direita na altura do seu coração. Você que nos acompanha, aonde quer que você esteja. Se você queira fazer parte desta obra, ajudar a esta obra a se organizar, por favor, o nosso Pix vai estar no rodapé. Mande a sua oferta. Ajude naquilo que você puder e naquilo que você quiser. E Deus te abençoe. Que o Espírito Santo abençoe a tua vida em todos os sentidos. Soberano Deus, amado e querido Pai, abençoe essa oferta. Meu Deus, receba diante do teu altar esse dízimo, essa oferta, que eu passo, entrego nas tuas mãos agora. Meu Deus, para ajudar no crescimento e na pregação, divulgação da tua palavra, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Pode colocar no ofertório, Deus te abençoe. Que Deus abençoe no nome de Jesus, que recompense a sua vida. Nós estamos aí chegando aos minutos finais de nossa programação. Quero fazer uma oração para todos que nos acompanham. Olha, o Espírito de Deus me mostra pessoas que estão nos acompanhando, que está sendo atacado por um espírito chamado câncer. Quero dizer a você que o homem, o ser humano, nada pode fazer por você. Mas existe um Deus que é médico dos médicos, tem poder e pode mudar a sua história e curar você. E se você crê, aonde você esteja, eu quero que você feche os seus olhos, receba uma prece do sacerdote neste momento. Eu creio na cura, na libertação e na transformação da vida humana. Quem está aqui na igreja, feche os seus olhos. Soberano Deus, amado e querido Pai, dize a tua palavra, clama a mim, que eu te responder-te-ei e anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabe ainda. Meu Deus, toca na vida deste homem, este homem que está com câncer no seu corpo, essa mulher, meu Deus, que está com câncer no seu corpo, com uma enfermidade ou com um problema na justiça.
pelo poder da palavra, eu determino que todo mal sai em nome do bom Jesus. Eu abençoo essa vida, declaro a cura, a libertação em todo sentido, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, que assim seja, amém. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre Jesus seja louvado e adorado. Deus te abençoe, um abraço para você.